Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos estudando o livro de Mateus pela manhã e hoje nós vamos ler Mateus 24. O tão temível Mateus 24. Então vamos entender o Apocalipse de Jesus nesta manhã, tá bom, queridos? A leitura é um pouco mais extensa, tá bom? São 51 versículos. Vamos ler todos e vamos compreender o Apocalipse de Jesus. E vamos desmistificar muitas coisas que as pessoas falam por aí. É importante que nós possamos sair daqui entendendo o contexto em que Jesus disse, o contexto histórico dessa revelação e o contexto que temos para nós, para as nossas vidas, a partir do que Jesus disse, a partir do que já ocorreu e a partir do que Jesus já nos revelou. Então vamos entender esse texto nesta manhã, esse é o nosso desafio. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer, e que sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito a vocês, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem.
porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não tardará, a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderosos dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo, que não passará esta geração para que isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi feito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, percebam que até o verso 34, nós vemos então o Apocalipse de Jesus, e esse Apocalipse aconteceu no ano de 1970, quando foi invadido Jerusalém, destruído Jerusalém, e começou então a diáspora judaica. A partir daqui, então, nós temos a revelação para o Apocalipse final, mas nós temos elementos ali atrás que não se concluíram, que nós precisamos analisar nesta manhã. Eu preciso fazer essa observação para que você entenda o contexto do que nós estamos lendo, e assim nós possamos então ter o bom entendimento do texto. Mas a respeito daquele dia, verso 36, e ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriormente ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá àquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não esperam, e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe o castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela Tua palavra que lida nesta manhã, e nós queremos nesta manhã, Deus, compreender os Teus desígnios, a Tua vontade, o Teu querer. Dá-nos, ó Deus, um coração, ó Deus, desejoso de compreender a Tua vontade, de entendermos e compreendermos os dias em que vivemos. Que nesta hora, Deus, o Senhor me use para anunciar o Teu propósito e o Teu querer, e somente isso.
assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Alguns elementos que são muito importantes para que nós possamos compreender aqui. Jesus, ele faz uma profecia meio que de imediato, 50 anos depois do que ele anuncia, acontece. É a destruição de Jerusalém, a diáspora, muitos se salvaram, muitos judeus foram salvos, mas foi um dia de aniquilamento do povo judeu. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas morreram nesse dia em que ocorreu a invasão de Jerusalém. Mas eles se espalharam e foram para diversos outros cantos, diversos outros lugares. E assim a igreja avançou. Nós vemos esses sinais que estão acontecendo e Jesus diz categoricamente o que vai ocorrer. Vai haver uma tribulação. E muitos cristãos têm medo da tribulação. E, na verdade, eu e você não deveríamos temer a tribulação. O autor de Hebreus, no capítulo 12, nos traz uma ideia muito clara para entender o sofrimento. Que o pai castiga aquele filho a quem ele ama. E quando você se torna pai, você entende isso. Que você não pode deixar o seu filho se conduzir pela própria estultícia do coração dele, pela própria vontade dele. É você que é o orientador, é você que disciplina, é você que corrige o seu filho para que mais tarde ele não venha a ser corrigido por outras pessoas. Então você corrige o seu filho para que ele tenha disciplina, saiba se portar onde ele está. E é aquilo que ele vai enfrentar na sua vida. Isso faz parte do da boa criação e educação de filhos. O bom pai, então, ele disciplina os seus filhos. O sofrimento, então, para nós cristãos, nunca é uma penalidade de Deus. Muito pelo contrário, para nós, sofrimentos são oportunidades de crescimento. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua dificuldade, você precisa se perguntar: o que eu preciso aprender com isso? O que eu tenho para aprender com essa situação? O que eu tenho que mudar para que eu não venha enfrentar esse tipo de luta, esse tipo de dificuldades? No texto, nós vemos então Jesus nos caracterizando essa sua volta. Nessa sua volta, nós vemos aqui algumas características que ele diz. Primeira questão: ninguém os engane. É um imperativo que ele fala: ninguém os engane com falsas doutrinas ou outras coisas. Não sei se vocês viram, essa semana foi preso um casal que se dizia pastores, ali na cidade de Anápolis, em que eles falavam que escutavam anjos. Gente, como o povo de Deus se perde por não ouvir a palavra de Deus, por não entender a palavra de Deus. E eles praticavam coisas hediondas, com mulheres, com crianças, com meninos. Que coisa horrível, coisa horrível. O Brasil precisava ter uma pena capital para esse tipo de situação. Infelizmente, queridos irmãos, tem pessoas que desenvolvem um nível de psicopatia que não volta. Quem vai para esse tipo de caminho não volta. Pastor, o senhor não acredita que volta? Não acredito que volta. São vasos da ira, como nós vamos ver lá em Romanos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Infelizmente, são pessoas que têm um coração completamente perverso. Uma pessoa que entra... Queridos, eu não consigo entender alguém que se diz cristão subir no altar, subir para pregar e mentir. Isso para mim é um absurdo. Não pode. Mas o povo de Deus vai aceitando, vai se acomodando. Não podemos consentir com isso. O apóstolo Paulo vai nos falar em 3 de suas cartas pastorais a recomendação de um bom testemunho do líder da igreja. Como que você pode ir numa igreja onde o pastor já traiu a esposa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes? Não pode. Como você vai para uma igreja onde o pastor enriqueceu e se tornou o cara mais rico de dentro da igreja? Com que tipo de possibilidade que o cara se torna isso, sendo que ele só vive para o ministério? Então ele está se oportunizando dos recursos da fé. O crente não pode ser tapado. Está aqui, Jesus está dizendo para mim e para você, que ninguém os engane. Não fique caindo na lorota deste mundo, na lorota destas pessoas.
Aí vai um professor na sala do seu filho e fala que tem um bando de pastor picareta. Aí o que você vai falar? Porque é verdade, porque o povo é tapado. O povo fica se deixando enganar por esse tipo de situação. O pastor de uma das grandes igrejas aqui de Goiânia, ele morava de favor num apartamento de uma irmã que frequentava a nossa igreja. Ela era uma velhinha, viúva, ela tinha 3 apartamentos de aluguel, ele ficou lá morando 4 anos e não pagou aluguel para essa mulher. Hoje o cara fica posando aí de avião, de jatinho e de helicóptero, extorquindo a viúva. Ninguém os engane, nem ouça a rádio desse tipo de gente, por favor, por favor. Existem 2 formas de você se deixar enganar. Uma é você ter a postura de conivência. Eu dei o meu dinheiro lá, pronto, acabou, eles fazem o que eles quiserem. Não, não é assim. Nós tivemos aqui, domingo passado, nossa assembleia, é aberta, é discutido, é falado, é aberto para isso. A igreja não é... Gente, igreja não pode ter dono. Entenda isso comigo, fala comigo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não sou o dono da igreja, eu sou um servo, como você também é um servo. Você deve ser um servo da igreja. Todos nós devemos servir a Deus e à igreja, a Cristo Jesus. Segunda recomendação que ele diz aqui. Então, primeira, não os engane. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Gente, olha, eu já tenho 53 anos. Eu já vi muita guerra acontecendo. Muita guerra começou. Muita guerra terminou nesses meus 53 anos. Eu já vi muita guerra, muita guerrilha acontecendo. E já passou. Pastor, mas agora o mundo está em guerra. Aí, gente, presta atenção. Noticiário é algo que é pensado estrategicamente para fisgar a sua atenção. Noticiário é para isso. Por isso que eles colocam assim, sangue, 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 menos sangue, depois sangue, 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 menos sangue. E lá no finalzinho, se tiver alguma notícia boa, eles camuflam. Noticiário é feito para isso. Para gerar o quê? Comichão. Eu vou usar essa expressão, que eu acho que é a melhor expressão para ser usada. Para te fisgar para esse tipo de coisa. A Bíblia está dizendo, vai estar aí, vai estar aí, vai ter essas coisas. Aí o que Jesus diz? Não se assustem. Fala comigo, não se assustem. Fala com verdade agora. Não. Então não se assuste, não fique preso. Essas coisas acontecem. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer e de conversar alguém que foi sobrevivente do Holocausto. Alguém teve essa oportunidade? Eu conheci uma dessas pessoas em São Paulo. Era membro de uma igreja batista, da Igreja Batista da Liberdade. Ele foi um sobrevivente do Holocausto. Aquele irmão, ele tinha uma paz, uma tranquilidade. Ele era judeu mesmo, mas ele era judeu cristão. Ele se converteu. E ele falou que eram dias terríveis e sombrios, mas todos os dias ele fazia o Salmo 23 que nós lemos aqui hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me... Amém, igreja? Vamos falar com força e com fé? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos uma verdade pela qual devemos viver. Amém, irmãos? Que não seja teoria, seja verdade na sua vida. Terceira questão que ele diz aqui. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Aí a Soraya ficou... Carlos, você viu o que aconteceu lá em Rio Verde? Aí, porque quinta-feira, terça-feira, segunda-feira caiu um temporal lá em Rio Verde, né? Aí terça-feira eu fui levar a Ana para fazer prova lá. Você viu o que aconteceu lá?
Aí no meio da estrada cai uma chuva. A Soraya liga na hora da chuva, no meio da estrada, e o telefone pega. Aí a gente fala, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas foi uma tempestade, até granizo estava caindo naquela hora. Eu falei, aí a Aninha, pai, encosta. Eu falei assim, não, chuva na estrada, você diminui a velocidade e segue. Daqui a pouquinho você sai da chuva. Amém? Essa é uma experiência para a tua vida. Problema, você baixa a velocidade e segue. Daqui a pouquinho o problema fica para trás. Quantos creem nessa palavra? Levanta sua mão e diz assim, amém. Amém? O problema é assim. É igual chuva na estrada. Diminui a velocidade. Você não pode parar na rodovia. Você não sabe quem vai vir atrás. A pessoa não vai te ver. Se ele estiver correndo, você vai ser esmagado. O problema é assim. Se você para, o problema te pega. Você segue, diminui a sua velocidade, segue devagar. Daqui a pouquinho o seu problema fica para trás. Amém, irmãos? Então levante sua mão direita e declara isso. Os meus problemas ficarão para trás, porque eu seguirei de fé em fé em Cristo Jesus. Que essa seja a tua verdade. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Queridos, deixa eu dar um dado estatístico para você. O ano passado, estima-se que mais de 75 mil cristãos foram mortos, assassinados, por perseguição religiosa. Nunca se matou tantos cristãos como tem se matado nos últimos 10 anos. Nem no período de todo o Império Romano. Os últimos 10 anos foram os anos de carnificina. Se você não está atento a isso, você é um cristão meia boca. Porque você tem que estar atento aos sinais que a Bíblia está dizendo. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas aconteceu um fato. É um fato histórico e um fato real. Nos últimos 75 anos da criação da ONU, nunca houve um discurso de nenhum presidente de nenhuma nação que se levantou contra a perseguição de cristãos. Nunca houve. Nunca houve. O único presidente que fez isso foi Donald Trump nesse ano de 2025, que é necessário que se pare a perseguição contra os cristãos no mundo. Amém, irmãos? Então dá para você entender? Se esse fato ocorre, é um fato que é para ser reconhecido por todas as nações, de que os cristãos estão sendo atacados, perseguidos. Nessa última semana, não sei se vocês viram o jornal, saiu até no Jornal Nacional, falando que foram mortos mais 120 cristãos. 120 cristãos foram queimados vivos na Nigéria. Vivos. É isso que está acontecendo no mundo. Serão odiados. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ficar achando que a gente vai viver de brisa. Não, por isso que eu não sou da teologia da prosperidade, não sou da teologia da confissão positiva, porque eu sou da teologia bíblica. Amém, irmãos? E aqui ainda diz mais, Jesus diz para nós, falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, porque começam a dizer, o céu na terra, o céu não é na terra. Amém? O céu não é na terra. O céu é um lugar para onde eu vou com Cristo Jesus. Amém, irmãos? E eu entrarei lá pelo sangue de Cristo Jesus. E eu viverei para Cristo Jesus, para que eu possa entrar e desfrutar das mansões celestiais. É para esse lugar que nós vamos. E o único caminho que nos leva ao céu é Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo. Aí ele continua. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então você tem que perseverar. Você tem que ser fiel até o fim. Até o fim. Não é ser fiel só no domingo. É fiel todos os dias a Cristo Jesus. E aqui vem o ponto fundamental, porque eu acredito que está distante a volta de Cristo Jesus. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Hoje nós temos 44 nações que têm 0% de cristãos. 44 nações. No Brasil,
nós temos uma estimativa de termos 221 povos tribais. Desses 221 povos tribais, nós temos apenas 120 que já foram catalogados e receberam algum tipo de visita das missões evangélicas protestantes. Cerca de 100 povos primitivos no Brasil nunca nem ouviram falar de Cristo Jesus nenhum dia. Nós temos 30 povos no Brasil que nunca receberam a visita de um branco. Se nós formos de quando eu digo branco, do povo civilizado, é difícil falar hoje em dia, né, irmão? É difícil falar. Não foram, eles são extremamente isolados. São isolados do mundo. Eles não sabem o que é do mundo. Na Colômbia, diz que são mais de 30 também. Olha que coisa. Está aqui próximo de nós. No estado de Goiás, nós temos 224 municípios. Desses 224 municípios, 120 nós não temos nenhuma igreja batista. Não quer dizer que não tem outras igrejas. Mas isso só para nós entendermos do nosso esforço como denominação, como igreja. Então, eu e você precisamos entender que os sinais da volta de Cristo estão aí. Sim, mas os sinais da volta de Cristo estão aí, só que o principal sinal da volta de Cristo é o povo de Deus pregando o evangelho para as nações. E aí a pergunta tem que ser pessoal. Você levou a quem aos pés de Jesus Cristo nesse ano de 2025? É isso que nós precisamos entender. Porque nós queremos então que algum agente autônomo resolva o problema do mundo, mas não. A igreja está aqui para manifestar do amor, da graça de Cristo Jesus às pessoas. É eu e você que devemos pregar o evangelho. Queridos irmãos, nós precisamos entender que, mas agora está vindo. Aí vem a parte do anticristo, né? Que as pessoas falam, pastor, e o anticristo que Jesus fala? Está aqui, vai se levantar. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar alguém. E é interessante, queridos irmãos, aqui ele diz categoricamente como será a sua volta, verso 25, 26 e 27. Verso 26, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Novamente, enterra esse negócio de comichão, enterra esse negócio de querer ficar procurando novidade, fica com a Bíblia, amém, irmãos? Gasta mais tempo lendo a tua Bíblia, lendo a palavra. Eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, amém? Todo olho verá. Será algo incomum, será algo poderoso, será algo tremendo, será algo inquestionável. Quando isso ocorrer, então o que a gente tem que fazer? Verso 36, verso 42, vou lá para o verso 42, ele fala, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Queridos irmãos, nesta manhã o nosso desafio ao ler Mateus 24 não é ficarmos fazendo elucubrações, ficarmos fazendo algum tipo de análise preditiva sobre a volta de Cristo Jesus. É nós entendermos as recomendações de Cristo Jesus para as nossas vidas e começarmos a viver o que Ele nos propõe. O que Ele nos propõe é uma vida de fidelidade, é uma vida de perseverança, é uma vida de pregar o Evangelho a todas as pessoas. É tempo do povo de Deus vigiar e orar. É tempo do povo de Deus jejuar e buscar a salvação de almas.
A nossa prioridade é ganhar uma alma para Cristo Jesus. Pregar e declarar como Moody declarava: dá-me uma alma, Senhor Jesus Cristo. Moody declarava isso no século XVI, no século XVIII. Eu e você precisamos fazer a mesma declaração. Senhor, que a minha vida seja um instrumento de salvação de vidas. Amém, irmãos? Que as nossas vidas sejam esse instrumento. Que nós sejamos cristãos realmente que dão testemunho, que falam do amor de Cristo, para que a vinda de Cristo volte. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que tudo que está acontecendo neste mundo faz parte da grande estratégia do plano divino, do plano divino, da missio Dei de Deus, da missão de Deus. Essa diáspora que ocorre no mundo todo, entenda, queridos irmãos, Deus está trazendo para o Brasil todas as pessoas de todos os povos, de todas as regiões. Nós vemos hoje, eu acho tão interessante, lá na feira do Cepal de Jardim América, na quinta-feira, às vezes a gente vai lá para comer um lanchinho, aí eu olho, aí lá tem senegalês, aí lá tem sírio, lá tem jordaniano, tem gente do mundo todo lá, e tem uns que fazem umas comidas gostosas, tem um que faz um kebab, tem uma chinesa lá, que ela faz uma comida maravilhosa. Dá para você entender, queridos irmãos, o Senhor está trazendo essas pessoas para o Brasil, para que nós os evangelizemos, para que eles conheçam a Cristo Jesus, amem a Cristo Jesus, e o Evangelho chegue lá para os parentes, para os familiares deles, amém? Mas Deus também está enviando. O pastor Jorge com a Cristina está lá no Japão. 3 meses atrás ele estava pregando aqui na igreja, e ele está lá no Japão agora, e ele pregando o Evangelho, ensinando as pessoas lá, já abriu a escolinha de futebol lá, já são 30 crianças que ele encontra, aí tem um tradutor, e ele está estudando a língua para pregar em japonês, e vai voltar de lá falando japonês. Dá para vocês entenderem? O Evangelho é esse. Jesus diz que eu e você devemos vigiar e pregar esse Evangelho. O verso 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos? O que ele está querendo dizer para mim e para você? Você é feito para servir, amém? Coloca a mão no teu peito e diz assim: o Senhor Jesus me salvou para servir. Viva isso, que seja uma verdade. Você não está aqui nessa igreja, nessa manhã, simplesmente para achar que você veio receber uma mensagem. Não, você veio aqui para ser instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus quer te usar poderosamente, para que o Evangelho dele, para que a missio Dei dele, chegue aos 4 cantos da terra. A igreja é missionária. A igreja não é entretenimento. A igreja não é um local que eu venho para ser servido. A igreja é um local onde eu venho para me preparar para a missão de Cristo Jesus, para que esse dia aconteça, amém? Queridos irmãos, no século XVII, o conde von Zinzendorf, ele teve um encontro com a palavra da verdade, e ele começou então a estimular aqueles irmãos. Em uma igreja de 120 famílias, eles enviaram mais de 200 missionários ao redor do mundo. Muitos daqueles irmãos largaram tudo, muitos daqueles irmãos entraram em navios negreiros como escravos, para pregar aos escravos, para que os escravos fossem salvos. Tudo porque alguém decidiu amar a Cristo Jesus e entender que a volta de Cristo é o nosso esforço de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a todos os lugares, a todos os momentos. Quando você vê os sinais da volta de Cristo, entenda, eu preciso pregar mais o Evangelho. E aqui ele traz essa advertência: se o dono da casa sabe a hora que o ladrão vai vir, ele estaria de vigia,
O que o cristão tem que estar fazendo? O cristão tem que estar vigiando, amém, irmãos? Vigiando sua vida, vigiando sua rede social. Você é instrumento de Deus, amém? Você é vaso precioso, comprado com sangue precioso de Cristo Jesus, amém? Ele te redimiu, Ele te salvou, Ele te limpou, Ele te purificou, Ele te santificou, Ele te deu o Espírito Santo da promessa, Ele te redimiu de todos os teus pecados, de todas as tuas culpas. Ele te dá o Espírito Santo para você ser instrumento dEle, para pregar o Evangelho. Então prega o Evangelho na força do Espírito. Faz a oração do profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. O Apocalipse de Jesus nada mais é do que uma advertência para que a igreja compreenda a sua missão de vida, para que eu e você compreendamos o nosso propósito de vida. O nosso propósito, queridos irmãos, não é sermos crentes místicos, preditivos da vida das pessoas. O nosso propósito é ser e fazer discípulos, ensinar, levar este Evangelho de Cristo Jesus a todos os lugares, de todas as formas, com todas as possibilidades. Queridos, quem é por servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos. Ele diz, para lhes dar o sustento ao seu tempo. Você não precisa correr mais atrás da prata. Você não precisa correr atrás da prata. Tem gente que está gastando os seus dias, a sua vida por conta da prata. Não. O bem-aventurado, no verso 46, diz, bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Para de correr atrás da prata. Para de correr atrás da terra. Corra atrás do céu, amém? Ele cuida, Ele dá o sustento, Ele dá a provisão. Para de ficar gastando a sua vida com as coisas deste mundo. Olha que interessante, os discípulos estavam maravilhados com Jerusalém, e vendo aquelas obras arquitetônicas, aquelas coisas todas, eles estavam deslumbrados com aquilo tudo, e Jesus fala assim, você vai acabar, isso aí tudo vai ser derrubado, isso aí vai cair em 3 dias, porque o importante dessa vida não é o deslumbramento das coisas dessa terra. O encanto dessa vida é o deslumbramento de uma vida ser restaurada por Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Esse é o grande deslumbramento. O grande deslumbramento dessa vida é você sair daqui falando, pastor, eu não sei fazer direito. Vai no Espírito Santo, irmão. Eu também não sabia da primeira vez. Você vai aprendendo e deixa o Espírito Santo te usar. Você vai cruzar com alguém nessa semana que está precisando da palavra de vida, da palavra de salvação. Você vai encontrar com alguém dentro do elevador. Ele diz aqui que o amor de muitos esfriará, não diz? Você já entrou no elevador, você fala bom dia, a pessoa não responde para você? Já entrou no elevador e aconteceu isso com você? Aí você fala para a pessoa, nossa, eu vou orar para que Deus te dê a paz nesse dia. Amém, irmãos? Deus vai te dar uma paz tão grande na sua vida hoje, que você vai ficar surpreso com a alegria do Espírito Santo dentro de você. Amém, igreja? Amém? Porque nós somos o povo da promessa de Cristo Jesus, amém? Nós somos as pessoas da palavra de vida, de salvação, de esperança. Nós não somos o povo da murmuração, nós não somos o povo da reclamação, nós somos o povo da esperança, da promessa de Cristo Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando, fala comigo, Ele está voltando, e eu vou estar preparado, eu vou estar pregando o Evangelho da salvação a todas as pessoas. Feche os teus olhos. Qual será a tua oração nesta manhã?
Qual será a tua oração nesta manhã? Ser o servo bom e fiel a Cristo Jesus? Ou ser apenas mais uma pessoa neste mundo? Eu quero ser o servo bom e fiel a Cristo Jesus. Faz esta oração. Senhor, eu quero ser o teu servo fiel todos os dias. Eu quero ser o servo que te ama a tua palavra todos os dias. Pai querido, ao nos levantarmos aqui nesta manhã, o Senhor nos levante no poder do teu Espírito. O Senhor nos levante, ó Deus, para pregar e anunciar a palavra de salvação com intrepidez, com alegria, com engajamento, Senhor. E por onde, ó Deus, o teu povo for, o teu povo vá com toda a graça, com toda a força e todo o poder do teu Espírito Santo. E que, ó Deus, os nossos corações nesta manhã, ó Deus, aprendam a confiar e descansar, que a verdade está na tua palavra. De que o Senhor nos chamou para um propósito. E de que o Senhor nos capacita para este propósito. E de que o Senhor nos chama para a maior aventura da vida. É viver para o Senhor, viver na tua presença e ver vidas sendo transformadas através das nossas vidas. Ó Senhor, levanta hoje aqui, ó Deus, evangelistas, levanta hoje aqui, ó Deus, homens e mulheres cheios de um coração bom, Senhor, do teu Espírito Santo, homens e mulheres cheios do rico amor do Senhor, ó Pai. Homens e mulheres cheios, ó Deus, da palavra de vida, que quando chega, ó Deus, espanta as trevas, transforma os corações, liberta os corações, transforma o caminho, Senhor. Levanta-nos hoje pela manhã, ó Deus, não com preocupações das coisas que estão acontecendo neste mundo, Senhor, mas com o foco de entendermos de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. De que o Senhor, ó Deus, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor permanecerá conosco todos os dias. E o Senhor, ó Deus, está preparando para nós o grande banquete, Senhor. Ó, cercado da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade, todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor nos use para a tua honra e para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.